E aí, como vai? Tudo bem com você? Meu nome é Marcos Rosa e esse é o canal NR13 Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre como ou quando nós precisamos fazer inspeção extraordinária em vasos de pressão, conforme o item 13.5.4.11 da norma NR13. Quer saber mais? Fica comigo! Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para você que tem assistido aos vídeos que compartilhe esses vídeos com o seu pessoal, né? As pessoas que você conhece que são da mesma profissão, que têm o mesmo intuito, né? Que é de aprofundar o conhecimento na norma NR13. Então você compartilhando, você vai ajudar o nosso trabalho aqui, tá? Curta também o nosso canal, se inscreva, isso vai ser muito bom para a gente. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre vasos de pressão e sobre a inspeção extraordinária. É interessante entender isso, né? Porque vasos de pressão, existe vários tipos e a maioria deles tem uma durabilidade muito grande. Então, existem vasos de pressão que estão rodando há 30 anos, né? E passam, então, por inspeções periódicas constantemente. Agora, quando é feita a inspeção extraordinária desses vasos? Como os vasos de pressão têm uma durabilidade muito grande, a gente entende que esses equipamentos eles também passam por alterações, por reparos, por mudanças, né? Talvez de local, né? de instalação, ou até mesmo alteração de critérios, né? De aceitação. Às vezes eles paralisam um equipamento e depois eles voltam o equipamento ao funcionamento normal. Então tudo isso faz com que se gere uma tratativa diferente, que é a inspeção extraordinária e não mais a inspeção periódica. Vamos ver sobre isso então? A norma NR13 no item 13.5.4.5 ela fala sobre inspeções periódicas. De quanto em quanto tempo os vasos de pressão então eles precisam passar por essas inspeções? Eu queria mostrar para vocês agora, direto da norma, né, a tabela A e a tabela B, que é dessas inspeções periódicas. Vamos ver direto na norma? Vem comigo. Bem, conforme eu havia dito, né, o item 13.5.4.5, onde fala das inspeções periódicas. Olha lá, a inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos seguintes prazos máximos estabelecidos a seguir. Para a tabela A, para estabelecimentos que não possuam SPI, né, conforme citado no item 2, anexo 2. Então você tem categoria do vaso 1, exame externo 1 ano, exame interno 3, e aí vai. Categoria 2, externo 2, interno 4, e aí vai. Até o 5, né? Categoria 5 é 5 anos externo e 10 anos interno. E para estabelecimento que possuam SPI, isso cai um pouco, né? O tempo ele diminui um pouco, ele tem uma tolerância, né, prevista aqui. No caso, para exame externo de categoria 1, 3 e 6 interno, e aí vai. Categoria 2, 4 e 8, 3, 5 e 10, 4, 6 e 12, né? E 5, 7 anos para exame externo e a critério do profissional habilitado aqui a parte interna, tá certo? Então esses aqui são os períodos ou os prazos para inspeção periódica, tá? Nós estamos falando agora sobre a inspeção extraordinária, então vamos voltar aqui. Conforme a gente observou ali na norma, nós vimos que existe uma diferença de data para inspeção periódica dos vasos que possuem o SPI, né, que é um serviço próprio de inspeção interna, ou aqueles que contratam um profissional habilitado externo, né? Então existe essa diferença. Agora é interessante salientar que a inspeção periódica, então às vezes você pode ter inspeção periódica que leva 5 anos, né, no caso de categoria 5, por exemplo. Então você tem lá, dentro desses 5 anos, muita coisa pode acontecer, né? E aí é aí que vai entrar então a inspeção extraordinária. Às vezes você pode ter uma alteração, um reparo que você executou, ou alguma outra situação que exija que você faça uma inspeção antecipada. E se você tiver que antecipar essa inspeção, você então tem uma inspeção extraordinária. Mas vamos ver direto na norma esse item? Vamos ver agora o item 13.5.4.11.
e aí a gente vai conseguir analisar isso de uma forma bem melhor. Vamos ver na norma? Bem, então o item 13.5.4.11, né, fala sobre a inspeção de segurança extraordinária, que ela deve ser feita nessas seguintes oportunidades. Olha aqui, A a D, tá vendo? O item A fala sobre sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa a sua segurança. Então você tem lá um vaso de pressão que alguém sem querer bateu lá algum item, né? Sei lá, um pórtico, ou bateu uma máquina, algum equipamento nele e ele foi danificado. Então você precisa fazer uma inspeção extraordinária para verificar se ele realmente está comprometido ou não a sua segurança. O item B fala sobre quando o vaso de pressão for submetido a um reparo ou alterações importantes, capazes de alterar a sua condição de segurança. Ou seja, qualquer item de solda, né, colocado no corpo desse equipamento, por exemplo, né, esse é um exemplo, é considerado uma alteração importante e ela pode sim comprometer a condição de segurança. Então você tem que fazer uma inspeção extraordinária sempre que você fizer um par, né, ou um projeto ou um reparo, tá certo? O item C fala sobre antes do vaso de pressão ser recolocado em funcionamento após uma permanência de inatividade por mais de 12 meses. Então o vaso de pressão parou, ficou lá uns 16 meses parado. E aí você volta ele à atividade, mesmo que ele não venceu ainda o prazo de inspeção periódica, você tem que fazer uma inspeção extraordinária. E também o item D, quando houver alteração no local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis, tá certo? Então, alterou, tirou da planta de um local e pôs em outro local, tem que se fazer também a inspeção extraordinária. Tudo isso, gente, é bom a gente entender e salientar que a inspeção extraordinária ela é quase igual a uma inspeção periódica, né? Você tem que fazer seguir todos os critérios, medir espessura, avaliação estrutural, análise da documentação, dos dispositivos de segurança e tudo mais. E aí, caso você tenha alguma alteração disso, você tem que citar. Então vamos lá, vamos supor que o vaso sofreu um reparo ou uma alteração importante. O registro desses reparos e dessas alterações deve ser citado na inspeção extraordinária, tá certo? Para que então fique caracterizado o motivo dessa inspeção extraordinária, tá ok? Bem, ficou claro aqui então, né, depois que a gente avaliou dentro da norma esse item 13.5.4.11, que os vasos de pressão que passam por alterações e reparos, vasos de pressão que ficam inativos por mais de 12 meses, vasos de pressão que são alterados o local, né, de instalação, que não são vasos móveis, mas foram alterados, eles têm que passar por uma inspeção extraordinária, né? Agora é importante salientar que o que acontece, né? A interpretação de um reparo, alteração ou reparo importante, é importante a gente entender o que isso significa, porque às vezes o pessoal pensa que não é importante, mas é. Todo reparo que tem solda no corpo, na parte de pressão, ou nas tubulações, que são partes de pressão do equipamento, devem ser controlados através de um projeto de alteração e reparo. E aí deve automaticamente passar por uma inspeção extraordinária. É importante, gente, a gente entender o grau, o nível de exigência desses trâmites, dessas tratativas, né? Porque já pensou existir uma alteração e um reparo de um equipamento que passa por uma intervenção séria e você considerar isso não importante, né? E não fazer então assim a inspeção extraordinária, e não fazer o projeto de alteração e reparo, que é de grande importância, isso é risco para o equipamento e é risco também para o profissional que opera o equipamento. Então a gente tem que entender muito bem isso e delimitar, né? Fazer de forma com que a norma está pedindo. Então, sempre que tiver uma intervenção, conforme um projeto de alteração e reparo ou algo assim, se faz a inspeção extraordinária para ver se ele está correto, né? Se aquilo está correto. E aí, nessa inspeção extraordinária, a gente tem que então colocar os itens, né? Que foram executados, o porquê que está sendo feita a inspeção extraordinária, tá certo? Eu acredito que tenha ficado bem claro, né?
todo esse assunto. Queria agradecer vocês mais uma vez por assistir aos vídeos e pedir para que vocês compartilhem, né? Compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, isso é muito importante para a gente também, porque faz com que o nosso trabalho cresça, né? E a gente consiga aí entregar conteúdo de qualidade para as pessoas, né? Nós estamos aí fazendo esses vídeos, né? Fazendo esses temas sobre a NR13 justamente para que vocês então entendam melhor. E claro que eu gostaria muito que vocês falassem algo, né? Coloque aí um tema, né? Para que a gente possa futuramente falar sobre isso. Um dos temas, por exemplo, que está sendo bastante pedido aqui é projeto de alteração e reparo, então nós vamos falar sobre isso num vídeo futuro, eu acho muito interessante, mas eu coloco aí à minha disposição, né, para que vocês então coloquem algum tema ou façam algum comentário, porque à medida do possível eu vou estar respondendo esses comentários, essas perguntas. Eu acho que isso tudo facilita o nosso trabalho e ajuda muito também a quem realmente quer receber esse conteúdo de qualidade, tá certo? Então eu queria agradecer mais uma vez a vocês e dizer um forte abraço e fiquem com Deus.